Fala galera, Capitão Fernando Almirante Navarro para mais um episódio de Nerd Fiction. E hoje o review do piloto de Star Trek Enterprise. Broken Ball. Muito bem, pessoal, dando continuidade aos episódios piloto, nós já falamos do piloto da série clássica, nós já falamos dos dois, The Cage Where No Man Has Gone Before, então são dois da série clássica, falamos da nova geração, tá? Falamos de Deep Space Nine, Voyager e agora chegamos em Enterprise, tá? É, isso aí. Enterprise, cara, começou, na minha opinião, muito bem. É um dos episódios piloto, se não o episódio piloto melhor de todos, tá? Você lembra que você passou o trailer desse episódio na convenção? E tava com o Faith of the Heart tocando, e aquelas cenas dos astronautas, era bonito pra caramba. Cara, quando eu assisti isso pela primeira vez, eu fiquei abismado. Eu adorei desde o primeiro episódio. Eu gostei. Tem um monte de gente que odiou. Eu gostei desde a primeira temporada, eu gostei da primeira temporada. E o piloto, agora que a gente reassistiu essa semana, ele é redondo, cara. Ele é uma espécie de espinha dorsal. É um filmaço, mas é uma espinha dorsal para os 4 anos da série. Porque já começa o que a gente já vai falar da guerra temporal lá, eles já citam lá, e vai até o final, pô. É interessante ver que a ideia original, porque a ideia dessa série, os criadores e escritores, é o Brannon Braga e o Rick Berman, tá? Sim. Eles tinham uma ideia da primeira temporada inteira de Enterprise se passar na Terra. O primeiro episódio ia vir com a chegada, um ataque Klingon à Terra, que iria fazer com que o lançamento da Enterprise, que ainda ia demorar muito tempo, fosse adiantado. E aí você ia acompanhar o Archer tendo que correr para chamar a tripulação, para montar, para terminar a nave, para o motor funcionar aí. Só que a Paramount, apesar de gostar da ideia, né, gostar da ideia deles, da primeira nave voltar, eles não gostaram da ideia de uma temporada inteira na Terra, então eles condensaram toda a ideia que eles tinham para a primeira temporada no Broken Ball. Foi o Broken Ball. E eu achei legal que não foi um ataque Klingon, entendeu? Foi uma coisa interessante. Os Klingons caíram aqui, fugindo, na verdade, do Silix. Do Sullivan. Do Sullivan, que tinha o Silix, é tava o lá, líder do Sullivan. o Sullivan. E aí tem toda uma história que se desenrola quando eles têm que levar esse Klingon de volta ao planeta natal com a nossa nave, uma nave terrestre, com a né? Enterprise. Que é a Enterprise. Uma coisa que na época me chamou muito a atenção, já começando um pouquinho do episódio, foram os vulcanos meio de vilões, entre aspas, sabotando o nosso desenvolvimento tecnológico, ou monitorando muito de perto e segurando as rédeas dessa questão. Monitorando perto demais. Perto demais, perto né? demais. E segurando as rédeas da brincadeira. Mas eu lembro que isso eu achei estranho. Mas vamos lá. Vamos falar um começa do pouquinho da princípio. ficha técnica do episódio e a gente discute essas ideias, o que funcionou e o que não funcionou. A gente já falou quem escreveu, quem dirigiu o episódio. Quem dirigiu foi James L. Conway. Conway, ele também é outro daqueles diretores veteranos de Star Trek que o pessoal da era Berman trabalhava, né? Ele dirigiu o quê? 7 episódios de Deep? 4 de Voyager. Quantos de TNG? Não sei. 3 da nova geração. Ao todo, 4 de E Enterprise. 4 de Enterprise. Sem contar, como você disse, ele é um veterano, tanto é que o episódio é impecável em termos de direção. Ele dirigiu 7 episódios de MacGyver. Profissão Perigo, tá? 4 de Smallville. Dizendo como ou sempre. é Lois e Clark ou é Smallville. Quem dirigiu Smallville, né? Foi pra Lois e Clark, é o 16 outro, né? episódios de Charmed. E chegou a dirigir um episódio da Orville. Quer dizer, o cara é bom, James Cromwell é bom. Lembrando que essa série foi feita meio a toque de caixa, cara, porque eles iniciaram aqui os roteiros, a preparação. Eles iniciaram os trabalhos de filmagem em fevereiro de 2001. E o primeiro episódio foi no ar em... 26 de setembro de 2001. É interessante colocar aqui, tanto o Berman quanto o Braga, eles estavam, várias entrevistas, gente, isso não é invenção da minha cabeça, que eles estavam totalmente fatigados do Star Trek. Sim. Eles estavam trabalhando lá desde a nova geração do Star Trek, lembrando que o Berman começou na primeira temporada da nova geração lá em 87, trabalhar com o Gene. Então eles estavam trabalhando aí com o Star Trek há 20 anos, ele pelo menos. O Braga entra para equipes de instrutor da nova geração lá pela 5ª, 4ª temporada, agora eu não lembro. Mesmo assim é muito tempo já. E
eles meio que estavam tocando o Voyager, porque a quinta, sexta, sétima temporada era deles. Eles se afastam dos últimos episódios de Voyager, Sim. se afastam para desenvolver Enterprise. E o que eles pediram para Paramount? Tem como a gente esperar 1 ano, 2 anos para soltar essa série, deixar a gente respirar, deixar as nossas ideias virem novas, para poder fazer uma coisa diferente e divertida? Amadurecer as nossas ideias? E a Paramount falou assim, não, nós temos um canal, a UPN, Exatamente. nós precisamos de Star Trek em UPN, mesmo porque eles já estavam aí há 18 anos quase, né, gravando jornada. A UPN, tá, que é United Paramount Network, foi lançada junto com o piloto da Voyager, o Caretaker, que a gente já falou. E Voyager era o carro-chefe, era o grande chamariz. Saindo Voyager do ar, eles precisavam de uma nova série de Star Trek para ser o chamariz da UPN. Então eles não deixaram eles nem ter 6 meses de folga, de respiro, né? E eu acho que eles estavam certos. Você acha mesmo? Eu acho que o público precisava sentir um pouco de falta. Não, sim, eu acho que eles estavam. Eu acho que deveria ter dado um hiato mesmo. Eu concordo. Deveria. Eu pensei que você estava falando da UPN. Não. Eu concordo. A UPN estava tão certo que ela nem existe mais, tá? Mas a questão é que, e o público, nessa época, o que a gente tem acontecendo em 2000? A gente tinha Babylon 5. Sim. A gente tinha Babylon 5 na TV. A gente tinha Stargate. Putz, era bom, hein? A gente tinha Stargate, Star Trek estava aí anos e anos, Star Wars tinha acabado de voltar para o prequel, então no momento existia sim uma certa fadiga de ficção científica e mais projetos muito bons de ficção científica estavam concorrendo cada vez mais com Star Trek. Então você deixar as pessoas sentirem falta da Enterprise de Star Trek era uma coisa boa nesse momento. Apesar de que os caras mais puristas vão falar assim, Fernando, mas quando estreou no dia 26 de setembro de 2001, a UPN atingiu 12,6 milhões de espectadores. Sim, foi top o negócio. Os primeiros episódios de Enterprise foram muito bem. Sim. Só que conforme a temporada foi indo, a primeira temporada, a audiência de Enterprise começou a despencar. Principalmente por causa de Enterprise pegou o começo da era fãs reclamando na internet. Exatamente. E sinceramente, fã tem todo o direito de reclamar, de brigar, de fazer o que quiser. O problema é que os estúdios não sabiam como lidar com isso naquela época. Eles escutaram demais. As pessoas não sabiam como lidar com aquela liberdade que elas tinham de falar e assim, as reclamações naturais que até hoje fazem. A tecnologia não bate, tá muito avançado para a série clássica. O que são esses vulcanos mal-humorados aí? É muito diferente da série clássica. Então, primeiro, muitos de nós não tivemos paciência com a série, porque, como a gente sabe hoje, existe um plano para os vulcanos se tornarem os vulcanos da série clássica. Existia, a gente não deu essa chance na época. Agora, o que eu acho mais engraçado é as mesmas pessoas que mantêm essas críticas, falando que Enterprise é muito avançado para ser um prequel da série clássica, eu já vi pessoas falar isso e pessoas que amam Discovery, que é muito avançado para ser um prequel da série clássica. Não, que não bate, né? Sabe? Agora, olha, se você parar para pensar, Enterprise tem muitos avanços. Ela foi pioneira, por exemplo, foi a primeira série da franquia de Star Trek a ser produzida em widescreen. Sim. Tá? Nenhuma outra tinha sido produzida, tá? E se eu bem me lembro, para uma série, tá? Não para filme. A Enterprise NX-01 foi a primeira maquete virtual, sem construção de uma maquete física. Exatamente. Ela foi transmitida, essa série, em HD TV, que na época era um avanço, tá? Em HD. Não, mas até hoje você vê, a imagem dela é linda. Assim. Ok, que se você colocar numa TV 4K, dá pra ver o CGI da época desapontar um pouquinho. Mas não tá ruim. Não tá ruim. Não Foi a tá primeira em vídeo digital, como você falou, Sim. tá? E a primeira a usar imagens, tá? Gravadas em outro planeta, porque a sonda Sojourner... A sonda, né? As imagens de Marte. Exatamente. Quando você vê na abertura a sondinha de Marte, é a real. É a Pathfinder. É a real. É a Pathfinder. Então são coisas bem legais aí que aconteceram na época, que nunca tinha acontecido antes com uma série.
né? E só para falar, gente, a NX-01, né, a Enterprise, ela é inspirada na classe Akira, que a gente viu em Star Trek tipo Space Nine. Então, quando você olha e fala, parece que eu vi ela em algum lugar, é meio que você viu. Meio que você viu, exatamente. Meio que Nós você viu. lançamos um boletim da Doc Espacial sobre Temos essa tanto a classe classe Akira, quanto eu, se eu não me engano, a gente já lançou. Agora, falando em inovação, trilha sonora. A trilha sonora, gente. Abertura, né? Abertura com trilha sonora. O tema. Você está falando do tema. É. O tema é uma música chamada Faith of the Heart, tá? Tudo bem? Que é do Rod Stewart. Essa música foi usada, tá? Pra ser... é do filme Patch Adams, O Amor é Contagiante do Robin Williams. Sim. Mas não é o Rod Stewart que canta. Não, é o Russell Watson, ele canta. E sinceramente, eu acho que fica melhor a versão do Russell Watson do que do Rod Stewart. Eu sei que o Rod Stewart é um músico infinitamente melhor, mas eu gosto mais da versão Mas do é o que Russell você falou, o Russell fez uma versãozinha, ele fez algumas modificações em versos, tá? E óbvio, é muito parecido até, tanto aqui no início eu escutava a música e falei, será que é o Rod Stewart, entendeu? Depois você vai ver que não é o Rod Stewart, não é o Rod tá? Stewart. Mas tá muito bem. E outra, foi um dos motivos também de reclamação de fã, tá? Mas assim, eu até que entendo esse ponto de vista, por causa que você colocar uma baladinha, porque esse músico que eu chamo de baladinha, pra entrada da série, realmente é um choque forte. Mas, com o tempo, eu aprendi a gostar. Eu vou ser honesto, eu gostei desde a primeira vez, eu sempre achei uma inovação muito legal. Eu tinha medo da música morrer, saca? Assim, ficar muito datada, ficar muito velha, ficar uma música que não se escuta, mas ela virou um clássico, na minha opinião. Então é uma música que não vai morrer e é uma abertura que você assiste e fala, puta, que legal, pega no coração. Não, as imagens utilizadas na abertura são fantásticas, são ótimas as imagens. A vinheta inteira é muito boa. Agora, eles não quererem colocar o nome Star Trek e a série ter saído só como Enterprise, eu achei que foi um erro absurdo. Isso eu sempre briguei. Eu falei, pô, é um absurdo. A série Star Trek não tem Star Trek, só põe Enterprise. Depois, só no terceiro ano, que eles resolvem, né, no final lá, falando, vamos botar Enterprise. É só no terceiro ano que entra o nome Enterprise. Pelo amor de Deus. É o nome Star Trek. E se você lembrar, o Berman deu entrevista na época falando que o nome Enterprise era sinônimo a Star Trek. Que não é. Besteira. Hoje você vê, tipo, a Amazon fazendo os Anéis do Poder, colocando Senhor dos Anéis, os Anéis do Poder, porque você quer ter a chancela, você quer ter o nome Star Trek, porque o nome é forte, e eles não quiseram É que eu acho que o Berman, na época, falou, eu quero dar uma descoladinha aí pra ter algo só meu, entendeu? Não, se eles queriam mostrar uma coisa diferente e tal, ok, beleza, não tem problema, tá? Deu pra entender a ideia, eu só não acho que foi uma grande ideia. Eu acho que foi uma ideia errada, tá? Mas, por outro lado, mesma coisa que eu acho que a ideia deles de ter uma temporada inteira na Terra é errada. Eu acho que ia ficar chato. Não, ia ficar muito chato. Bem, vamos começar pelo episódio ou vamos começar pelos personagens? Vamos falar dos personagens, né? Vamos lá. Primeiro temos que começar pelo nosso capitão, Jack Archer. Jack Archer. Não, é Jonathan. Originalmente era Jackson Archer o nome do personagem, e aí eles descobriram que existia na vida real um Jackson Archer nos Estados Unidos, eles ficaram com medo de ser processados e virou Jonathan. Jonathan. Apesar que eu acho que processar por causa de nome é brincadeira, né? Vai saber. Bem, mas olha, uma das coisas que me chamou a atenção, e aí eu lembro disso numa das convenções, uma StarCon nossa, foi passar esse piloto, passar o trailer, né? E quando eu vi que o personagem principal era Scott Bakula, eu falei, caraca, meu, é só o principal de Contratempos, meu. Sim. Então isso já me chamou a atenção demais, porque eu falei, o ator é perfeito, o ator é ótimo. Então... O Bakula, ele desde que ele apareceu em Contratempos, ele fez filmes, ele estava muito bem. Ele estava num contrato na época com a Paramount para desenvolver séries, quando eles ofereceram para ele a ideia de ser o capitão do Enterprise, o que ele não gostou. Sim. O que ele não gostou até falarem para ele, mas você vai ser o primeiro. Ele falou, opa, antes do que... Aí venceu. Aí venceram ele a hora que ele falou, você vai vir antes. Por quê? Por causa que essa época é Star Trek copiando Star Wars de novo, porque tinha acabado de sair em 99 o episódio 1 de Star Wars contando o que veio antes do original. Então eles fizeram de novo e copiaram a ideia de fazer. Agora vamos lá, tua opinião pessoal. Scott Bakula como capitão.
Sempre perfeito. Perfeito, né? Eu não lembro de uma cena que o Bakula não deu tudo dele nessa série. E é característica dele, ele sempre falou, né? Eu sempre dou valor à equipe, porque ele é um cara de equipe, entendeu? Uhum. Todas as cenas são ótimas, ele falou, se a equipe não estiver afiada, se não estiver funcionando bem, de repente aquela cena que seria a melhor cena que eu poderia produzir, a equipe não estava lá também para jogar junto. Então ele sempre falou isso, eu admiro ele, eu honestamente, um dos grandes capitães, hein? Um dos grandes capitães. Ele é fantástico. É um top 3 de capitão, porque eu sempre coloco ele na minha lista dos grandes capitães, então tá aí. Então vamos lá, Wes. Primeiro, aliás, não era nem primeiro oficial, era oficial de ciências mesmo. Que virou primeiro oficial. Que era a Jolina Badlock interpretando a T'Pau. T'Pau. Tá, então vamos lá. Primeiro, a Jolina, ela não tinha aparecido muito, ela apareceu com a Christiane em Susan's Closet, eu acho que chamava, tá? Mas ela era uma modelo, ela estava querendo fazer a transição para a TV e dizem que ela ganhou o papel porque ela era meio geek e fã da série original, principalmente dos Vulcanos. Que, aliás, é uma coisa que tem que falar, que ela era extremamente crítica da sentimentalização que aconteceu com o personagem dela ao longo dos anos, porque por ela ser fã da série original, ela não gostava de ficarem colocando emoções do personagem dela. E eu acho isso fantástico. Ela foi uma das grandes vulcanas também. É que se a gente parar para pensar, putz, pega o Spock que é o cara, né? Do Spock em diante, talvez ela seja uma outra top 3 dos vulcanos. Se você lembrar, ela é uma vulcana perfeita, né? Agora a gente tem uma coisa interessante. Originalmente era para ser a jovem T'Pau, como a gente viu da série clássica, tá? Tem duas histórias que falam da troca da personagem. Qual é a real? Não sei. Sim, Uma fala que para você usar a T'Pau, você precisava de autorização da família do Sturger, que era o escritor do episódio A Mock Time. Exato. Tá? Então você ia precisar da autorização da família ou pagar todo o episódio. Então isso é aquela mesma coisa que a gente falou do personagem do Tom Paris, né? Sim, pagar todo episódio. Todo episódio pagar. O outro, e essa já quem falou foi o Richard, que falou pra gente, numa convenção inclusive, falou que se ela estivesse na nave, você sabe que eles sobreviveram, porque ela está na série clássica. Então, vai dar tudo bem. Por quê? Porque a T'Pau tá ali. E sinceramente, eu acho os dois errados. Eu acho que tinha que ter sido a T'Pau. Eu acho que era pra ser a T'Pau. Só porque a T'Pau tá na nave não quer dizer que ela não explode, ela não foge, tá? Eu acho que tinha que ter sido a T'Pau, sim, porque ia criar uma ligação muito mais forte com a série clássica. Concordo com a ligação com a série clássica, mas eu acho que não interfere em nada no frigir dos ovos, entendeu? No final das contas, a T'Pau aparece. Né? Exatamente, não vai interferir em nada. Mas ok, eu respeito, talvez fosse mais legal mesmo, porque você tem uma ligação, mas não mudou nada, tá? Vamos lá, terceiro em comando, que acabou se tornando o terceiro, não foi contratado para isso. Originalmente era para ele ser o primeiro oficial da nave, mas a T'Pau roubou o nosso engenheiro-chefe Charles Tucker III. Charles Trip Tucker III, que é o Connor Trinneer, que nós trouxemos para uma convenção aqui, na nossa StarCon aqui no Brasil. E todo mundo que foi sócio da frota e que estava com a gente na época pôde ver o quanto simpático ele foi, o quanto divertido foi estar com ele, tiramos fotos e outras coisas, só para colocar, tá? Agora, só coisas que ele contou pra gente. Ele tinha recebido, ele cresceu, tá? Vamos dizer, meio Amish a coisa dos pais dele, tá? Os pais dele, como ele falou, Pô, agora que você lembra essa história, tá? é legal. Eles eram meio scholars. Então os pais dele eram meio fora da caixinha, tá bom? Ele jogava futebol americano na faculdade, essas coisas. Quando veio ele começou a fazer papéis em séries de televisão, quando veio o casting call de Star Trek. E pelo que sabemos, o Rick Berman brigou para ele ser o Tucker, que ele adorou o Connor. Então ele imaginou, quem eu sou? Eu sou o Scott. O Scott aparece de vez em quando, eu vou me mudar para Califórnia, vou surfar, vou aprontar, vou me divertir e uma vez por semana eu vou trabalhar. Exato. Quando ele foi pegar depois escolhido, quando ele foi pegar o script, eu falei, eu tô nessa cena. Eu tô nessa, eu tô na outra. E quando ele viu, ele estava praticamente no episódio inteiro. E só aí que ele descobriu que ele era a nova tria. Porque o Trip, a T'Pau e o Archer era para ser
o Kirk, o Spock e o McCoy, e ele era o McCoy. Exatamente, ele tinha bom humor. Não era o Scott, ele era o McCoy. Exatamente. Isso ele contou pra gente, pô, foi muito legal. E ele falou, cara, eu não consegui, eles trabalhavam direto 12, 14 horas E ele não por conseguia dia. surfar. Ele não fez mais nada, ele quase não treinava. E ele é um cara preocupado com a saúde, né? Então ele toma cuidado com o que come e tal, o que bebe. E ele falou, puta, tava difícil até de malhar, né? É uma coisa legal a gente ter uma curiosidade dessa, Sim, né? super legal. Muito bem, o quarto na história hierárquica aqui é o Malcolm Reed, que é o Dominic Keating, que é grande amigo do Connor. Sim, o Tenente Reed, tá? Ele foi desenvolvido para ser um cara de linha dura, inglês, sem sentimentos e tal. Agora, o interessante é que o Dominic, ele tinha feito uma audição para um papel na 6ª temporada, se eu não me engano, de Voyager, tá? E ele não ganhou o papel. Sim. Ele não ganhou o papel e ele basicamente falou, quero que Star Trek vá para tal lugar, né? Mas na verdade ele tinha ganhado o papel. É que ele impressionou tanto o Berman e o Braga na época que eles decidiram guardar ele, em vez de queimar ele como um alienígena da semana, guardar ele para alguma coisa maior. Então ele ganhou o papel 2 anos antes da série existir. Eu acho que ele foi o primeiro cara a ganhar o Primeiro papel. ganhar papel. Com certeza. Malcolm Reed, o grande... Olha, eu só lembro de ter visto ele antes em Buffy a Caça-Vampiros. Eu acho que ele nunca fez nada. E ele fez umas participaçõezinhas em Heroes. A carreira dele nunca... e hoje ele tem um podcast junto com o Connor. Junto com o Connor, que é Shadowpot One. Shadowpot One. Yeah. Aí nós temos, por incrível que pareça, aí complica. Nós temos, eu não sei quem entrou primeiro, né? Quem se sobressaiu primeiro. Aí nós temos a Roshi Sato e temos o Travis Maywater. Quem que você coloca primeiro? Vamos primeiro para a Roshi. A ideia da Roshi, tá, era ser alguém que seria colocada no lugar do público, certo? Ela tem medo de espaço, ela é muito verde, ela é muito jovem, mas ela é um gênio. E ela foi ser oficial de comunicação porque, como na Enterprise do Kirk tinha um oficial de comunicações, eles pensaram, vai ser legal ter um oficial de comunicações aqui, para seguir a tradição da Uhura, né? continuidade da série, e ela vai ter um papel grande porque ainda não temos o tradutor universal. Que a ideia sempre foi ela desenvolver o tradutor universal. Né? Linda Park, a atriz. Linda Park. Todo mundo pergunta, Fernando, ela é brasileira? Não, ela trabalhava no Brasil. Na série ela é nipônica japonesa, mas a atriz é coreana. Exatamente. Então, ó, na ficção, o Archer veio pro Brasil, pô. Não, na ficção ele vem pra Amazônia recrutar ela, que seria um dos episódios da proposta série dele recrutando, e uma desses episódios da série ele vindo atrás de recrutá-la. É muito legal, né? muito legal. Tudo bem? Aí nós temos o personagem Travis Maywater. Tá? Travis Mayweather pelo Anthony Montgomery. Esse é outro nerd, esse é outro geek que era super fã, tá? Que ficou louco pra participar de Star Trek, ganhou o papel também porque amava a coisa toda, foi sempre estar do lado dos fãs, sempre participou de convenção. Quando foi ter os protestos, foi um dos únicos atores que foi lá no protesto apoiar. Então, tipo, ele é demais. Agora, o personagem, a ideia era que nós estamos ali há mais ou menos já uns 100 anos que o motor de dobra foi desenvolvido por Zefram Cochrane, então vão ter pessoas no espaço. E a ideia é que ele foi uma criança que nasceu no espaço, nas naves cargueiros, então ele deveria ter mais experiência do que o capitão, do que o capitão e o Trip, pelo coisa espaço. O problema é que de verdade, meio que não deu certo. Infelizmente. Ele até começou bem, né? Ele começa bem. Mas a verdade é que como as naves que ele pilotava tinha dobra 1, ele nunca teria ido para lugares muito distantes para ser tipo um guia. E, vamos falar a verdade, as naves eram tipo velhas. E a Enterprise nesse ponto é para ser a coisa mais linda do mundo. Então, ninguém precisa saber como é que o teu pai resolveu o carburador furado da tua nave. A gente tem os melhores engenheiros. Então, apesar de ser uma ideia boa no papel, na prática não foi. Infelizmente, porque é um personagem que merecia ter tido mais coisa com ele. E aí entra um extraterrestre. Porque tem que ter. Tem que ter um denobulano, tá? Que virou oficial médico-chefe, o Dr. Phlox, que é o John Billings.
O John Biglish, ele foi Biglish. escalado antes mesmo de você ter o nome da raça denubilana, e o nome do Dr. Phlox era diferente na época. Ele foi escalado pelo bom humor dele, ele já tinha trabalhado em muita coisa de ficção científica, ele vai trabalhar também em Stargate e outras coisas, então é super legal ter o John Biglish, e era para ele ser divertido. Ao mesmo tempo que ele tem mais experiência que os humanos, ele é alegre, ele seria uma pessoa alegre de ter na nave. Por quê? Porque os humanos estão com medo. Exato. Eles nunca... conhecer alienígenas, para eles, é uma coisa, tipo, pro Picard, tem alienígena passando na nave dele, trazendo o café dele, cortando a barba dele. Pro Archer, ver um alienígena é uma novidade. coisa absurda. Tanto que tem episódios que eles descem no planeta e tiram foto, tirando selfie no planeta. Né? Eu acho que o Phlox funcionou muito bem. Eu acho que tá? Um oficial médico top, né? Sim. E aí, só para dar uma geral no episódio, primeiro... O resto dos personagens. Vamos o resto dos personagens. Você quer falar mais dos personagens? Vamos lá. Então, vamos lá. Tem, só para vocês saberem. A gente teve participação especial do James Cromwell, Sim, certo? Dr. Cochrane. Como Dr. Cochrane, porque nessa época eles faziam a tradição de sempre ter um ator da encarnação anterior, e a encarnação anterior teria sido os filmes nessa questão, certo? Sim. Aí temos o Almirante The Force, com Von Armstrong. É o Almirante Force, na verdade. É o Force. Que, na verdade, a brincadeira era ter na nave, ou naquela equipe de terra, né, os almirantes. Qual era o nome dos almirantes? Você viu 3 almirantes quando eles vão lá naquele episódio conversando. Era o Almirante Force, que é o chefe deles, e junto com eles estavam o Almirante Leonard e o Almirante William. Resumindo, William Shatner, Leonard Nimoy e The Force Kelly. E o interessante é que do outro lado estava o embaixador Soval, interpretado pelo Gary Graham. Graham. Que também já tinha participado de Star Trek antes, tudo bem? Junto com ele estaria a assistente dele, que é a T'Pol, e um outro vulcano que chamava TOS. TOS em homenagem à The Original Series. Em homenagem à série clássica de Jornadas Estrelas. Então tem várias pequenas brincadeiras, e eu adoro o discurso do Dr. Cochrane. This engine will allow us go boldly where no man has gone before. Que é a fala do Kirk, só que de falada de um pouquinho diferente, né? Exatamente. Bem legal. E aí temos o personagem do Silik, que vai aparecer até a 4ª temporada. O Silik era para ser o grande vilão da série, né? John Fleck, né? John Fleck. John Fleck era para ele ser o grande vilão da série, só que conforme foi indo a história foi mudando. Da guerra temporal meio que foi sendo deixada de lado, porque a ideia era, isso se passa na frente ou se passa no futuro? Porque a ideia da guerra temporal era alguém lá da frente alterando a formação da federação. Exatamente. E a ideia da série era terminar na formação da federação. Mas ao mesmo tempo, para agradar a galera que fala, mas Star Trek tem que olhar para frente, a gente traz a guerra temporal. Entendeu? Então, é uma maneira de você ir para os dois lados, mas de verdade, a guerra temporal foi outra coisa que não super funcionou. Mas sabe o que eu gostava da ideia? Eu gostava do plot. Não. Eu acho que esse plot, pra mim, tanto é que da 3ª temporada pra 4ª, que é o primeiro episódio duplo, que termina com Cold Front 1 e 2, né, Guerra Fria 1 e 2, eu gostei muito. Tem um monte de gente que odiou, entendeu? Eu gostei. E a gente tem um outro personagem que é o Borrão, né? Aquele cara preto lá, que fica falando na sombra. Que tá no futuro. E ninguém sabe quem ele é. Até hoje. E só vai descobrir mais ou menos na 4ª temporada. As ideias para ele, quem era ser? Alguns falam que uma ideia era ser o Jonathan Archer, do futuro, tentando impedir coisas, salvar pessoas da coisa dele. Alguns falam isso. Ainda bem que Outra ideia falaram que seria, alguns falam que existia a ideia de ser tipo uma rainha Borg, alguém assim. Outros falam que a ideia era ser o próprio William Shatner, o próprio Capitão Kirk. A verdade é que não sabemos, porque nunca revelaram quem era o Eu vou Borg. ser honesto, ainda bem que não apareceu nenhuma dessas ideias idiotas aí que apareceram. Essas daí ia acabar com o sistema. De verdade, não precisava ser ninguém que a gente conhecia. Exatamente, não precisava ser ninguém. E não foi ninguém, porque ninguém ficou sabendo. No final das mesmo. contas, não foi porque o Menicoto, quando assumiu a 4ª temporada, falou: eu não tenho a mínimo interesse nessa história aí. O melhor showrunner de Star Trek de todos os tempos, Menicoto. A gente ainda teve mais uma atriz que na época, que fez aquela menina que é uma Sullivan que ele beija. É mesmo. Certo? Na época, eu não lembro o nome dela. Sarin Melina Clarke. Ela estava fazendo muito sucesso nessa época numa série chamada The O.C.,
tá? Então, basicamente é isso. A ideia da série, desse piloto cai um Klingon na Terra. Os vulcanos querem mandar ele numa caixa. O Archer falou, não, eu levo ele. Ele usa, os vulcanos estavam tentando adiar o lançamento da Enterprise por causa disso. Ele fala, não, eu saio agora. Eles adiantam o lançamento e ele vai levar. Só que os Sullivans roubam ele porque ele estava envolvido, os Sullivans estavam tentando criar uma guerra civil nos Klingons. Exatamente, eles estavam fomentando a guerra civil. Então, com a Enterprise perdida no meio de tudo isso, eles têm que ir para Rigel, que foi uma homenagem a ser o planeta do piloto original, The Cage Rigel, tá? Eles vão para Rigel, lá eles têm um tiroteio e tal negócio, e eles usam aquele revólver que não é um phaser, que dispara balas de plasma. E no final do episódio ele viu o desfaseador, né, que seria a primeira versão do phaser. O Braga já falou que eles deveriam ter mantido durante mais tempo as balas de plasma para ter feito um episódio especial sobre ganhar os phasers e ficar mais tempo com aquela arma. Não estava ruim aquela ideia. Não estava ruim o efeito, não estava ruim nada. Eles nem tinham tricórdios, eles tinham não tinha tricórdios, não tinha um escudo defletor decente. Não tinha escudo defletor na nave. Imagina você sair numa nave sem escudo defletor. Aí eu lembro que eu senti na pele. Eu falei, meu Deus do céu, esses caras são loucos. Isso é pioneiro mesmo. A gente vê a Enterprise disparando armas de plasma nesse episódio. Foi a única vez que a gente viu isso. Porque depois a gente vai ver os torpedos subatômicos, né? Que vão ser substituídos fotônicos na terceira temporada. E a gente viu também o Grappler, que em vez do raio trator era um gancho. Um gancho. Mas, cara, e eles tinham um sistema de mira horroroso, né, meu? Horroroso, eles não conseguiam mirar direito. Porque eles sabiam o que estavam fazendo. E esse cara legal, eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles nunca usavam o teletransporte, que é outra coisa que eu acho que eles deveriam ter mantido mais tempo sem. Também, sem usar. Mais tempo sem. Mas fazer o quê? Mas no geral é um bom episódio, tá com nota 7.7 no IMDb. Sim. Então eu acho que vende bem a série. Vende muito bem. Vende bem, ainda é atual e dá para apresentar o Star Trek para qualquer um que nunca assistiu, pode ser usado esse episódio. Eu acho que é uma boa. A gente precisa fazer um episódio das portas de entrada em Star Trek, mas eu sempre recomendo esse episódio como uma porta de entrada para Star Trek. Que é um episódio atual, é bons dinâmico, efeitos especiais, bom dinâmico, ritmo, rápido e explica bem para você o que é o universo de Gene Roddenberry. Exatamente. E eu acho, se você ainda não assistiu esse episódio, por favor, assista a primeira temporada de Enterprise, que hoje está onde? Em 2 lugares no momento. Bem, no momento dessa gravação, vai saber a hora que isso aqui vai pro ar. Tem na Netflix e na Paramount Plus. Exatamente. Então, se você nunca assistiu Enterprise, eu acho que vale a pena começar por aí. E foi lançado em DVD no Brasil. Quem tem esses DVDs, guarde, porque tem material extra fantástico nesses DVDs. E pode sair da Netflix, pode sair da Paramount, mas se você tem o seu DVD, da sua casa nunca vai sair. Não vai sair, exatamente. E se você ficou até aqui, por favor, deixe o seu like, curte, compartilhe e comente o que você achou desse episódio piloto Broken Ball de Star Trek Enterprise. É isso aí. Falou, galera! Valeu, pessoal. Até a próxima.